Fala aí, galera, tudo tranquilão? Vamos para mais um assunto importantíssimo aí para a vida de vocês, ó. Fisiologia celular. Galera, lembra o seguinte, eu tô fazendo a matéria de citologia de trás para frente, beleza? Né? E, cara, não sei se vocês perceberam, a gente está praticamente acabando citologia, porque a gente viu divisão celular, ok? E é importante destacar que a gente comentou de centríolo, falamos bastante do centríolo de divisão celular, beleza? A gente falou de respiração aeróbica, então eu comentei de mitocôndria, beleza? E eu já falei de fotossíntese, falamos de cloroplasto, tranquilo? E agora, galera, eu vou pegar um apanhado geral da fisiologia celular, tranquilo? Vou falar das outras organelas e, naturalmente, um pouco de como que funciona todo o trâmite aqui dentro dela, da nossa queridíssima célula. Beleza? Próxima matéria, membrana plasmática, e a gente praticamente termina a citologia, galera. Tranquilo? Né? Então, assim, a gente comentou praticamente todas as frentes, todos os conteúdos de citologia. Isso, para mim, é importantíssimo, tá? Porque eu já adianto bastante coisa lá do curso para vocês. Quando vocês voltarem, já vão para todo mundo aí ter uma ideia razoável de citologia, beleza? Que é a matéria que nada mais nada menos que mais cai no vestibular. Olha que maravilha. Beleza, galera? Então, aproveitem, gente, esse momento que vocês estão em casa aí, né? Estão tendo que ralar pra caramba, só fiquem em casa, estudem, façam os exercícios, façam o máximo que vocês puderem, galera. Vai valer a pena. Lembre sempre disso. Vai ter o reflexo disso lá na frente, principalmente quando vocês forem fazer a provinha do Enem. Vamos lá, galera? Chega de papo. Bom, tenho aqui uma célula bonitona, ok? Reparem que aqui é o núcleo, beleza? Deixei para eu preenchendo aqui algumas situações, né? Pra gente ir junto. Aqui é o núcleo. Então lembra que no núcleo tem essa massa aqui, que na verdade são as moléculas de DNA, que a gente chama de cromossomo, ok? Isso aqui, essa maçaroca toda que eu não consigo nem visualizar direito, né? Os cromossomos, eu chamo de cromatina, ok? Lembrem que a cromatina, galera, ela é igual em todas as células, tranquilo? Essa informação é importante, tá? Só que ela diferencia áreas ativas e inativas de acordo com a diferenciação celular, beleza? Então se eu pegar o mesmo cromossomo, mesma sequência de DNA, numa célula hepática, né, ela tem áreas ativas, que a gente chama de eucromatinas, diferentes de um neurônio, pegando o mesmo cromossomo, ok? E isso aí acaba determinando o quê? Funções diferentes das células, produção de substâncias diferentes, beleza? Então quando a gente fala em núcleo, o cara pergunta qual a função do núcleo? Você vai responder, né? Ele armazena o material, né, genético do indivíduo, ok? Maravilha. E controla a fisiologia celular. Então todos os comandos vêm a partir daqui. Maravilha? Show de bola. Repare que eu fiz aqui, ó, em laranjinha, é o nucleolo. Tá? Então o nucleolo é esse corpo denso no interior do núcleo, tá? E repare que passa um cromossomo dentro dele. Olha que lindo, né? Por que dentro dele? Porque o nucleolo ele vai ser responsável pela produção de ribossomo. Lembra que o ribossomo é um RNA, né? Muitos livros colocam lá RNA ribossômico, ok? Então o ribossomo ele é produzido no nucleolo. E aí repare que eu fiz vários pontinhos aqui, ó, porque essas bolinhas aqui nada mais nada menos que o ribossomo. E aí, gente, vocês veem uma intimidade bem grande desse conjunto de canais verdinhos aqui, que é o retículo endoplasmático, que dá origem, inclusive, à carioteca, né? A membrana nuclear é originada do retículo endoplasmático, ok? E ele é um conjunto de canal. E, obviamente, se o ribossomo é produzido dentro do núcleo, eu tenho que imaginar, ó, que o famoso retículo endoplasmático se divide em quê? Se divide em rugoso e liso, tá? Então esse é o retículo endoplasmático. Agora, galera, antes de diferenciarmos, tá? Antes de diferenciarmos esses caras, lembra o seguinte, isso é um conjunto de canal. Então se você quiser botar funções generalistas aqui para o retículo, fala em transporte de substâncias, show, e fale também em armazenamento de substâncias, né? Lembra quando vocês falam
de célula muscular, e aí vocês chamam o retículo endoplasmático de retículo sarcoplasmático. E ele armazena muito o quê? Muito cálcio, beleza? Então, galera, de maneira geral, as funções do retículo endoplasmático são essas: transportar e armazenar. Maravilha? Agora, a diferenciação, que é importantíssimo, ok? Vai ser de acordo com a presença ou não do ribossomo, né? Chamamos de rugoso ou granuloso, vou botar o mais antigo aqui, tá? Que tem ribossomo. Então vamos caracterizar o que, galera? A síntese de proteína. Tá? Então síntese proteica rola aqui. Show? E lembre o seguinte, o liso, que não tem, a gente vai caracterizar a síntese de lipídios. Então essa questão da produção dos compostos orgânicos é muito importante você diferenciar. Rugoso, proteína; liso, lipídios. E bota na conta do liso uma função importante de desintoxicação. Ok? Isso aqui, as questões gostam muito de trabalhar com as células do fígado, né? O fígado faz tudo, né? E a gente então maltrata ele pra caceta. E lembra o seguinte, o fígado, ele tem o fígado e os rins, né? Tem uma importante função exatamente quem? Desintoxicar, né? O sangue, principalmente, chega lá com um monte de porcaria, né? Aquilo ali vai adentrando aí as células, né? E muitas vezes serve para o retículo endoplasmático metabolizar, né? Vide o álcool, cachaça, né? Então tem questões que falam claramente em relação ao desenvolvimento do retículo endoplasmático numa pessoa que bebe muita cachaça, né? E a pessoa que não bebe. E aí você repara nitidamente que o retículo endoplasmático de quem bebe é mais desenvolvido de quem não bebe, ok? Por isso que o cara que não bebe, quando ele toma uma, né, mais pesado, né, ele vê todo mundo de uma vez só, Jesus, Jimi Hendrix, Gnomo, né? Por quê? Porque as células metabolizam menos o álcool. E aí ele segue para o cérebro e faz os efeitos dele. Beleza? Já o cara da cachaça, qual o grande lance? Ele acaba, né, com um tempo, determinando aí, né, estimulando aí o desenvolvimento do retículo endoplasmático liso. Ah, Vitor, então isso é bom? Cara, porra, tem um retículo bom pra caramba. Não, não é bom, porque muitas vezes mata a célula. E a gente comentou lá na divisão celular que o tempo de divisão de uma célula hepática, ela é lento. Então muitas vezes vai fibrosando, né, as regiões do fígado, que a gente caracteriza como, né, cirrose. Não é legal, tá? Então não bebam, tá? Então essa é a ideia. Show? Então, galera, isso está muito associado então a fígado e rins, né, que também tem um papel filtrador lá, né, do sangue, lindamente visto no sistema excretor que a gente comentou logo no início do curso, aqui no EAD. Maravilha? Bom, então, galera, tudo que é produzido, ou quase tudo que é produzido, né, aqui no retículo, ele é enviado exatamente para onde? Para o nosso queridíssimo complexo de Golgi. Beleza? Então, quando a minha tia deu aula lá no maternal de aparelho golgiense, né, vamos botar aqui embaixo, aparelho golgiense, né, antigo complexo de Golgi, ela falou o seguinte, então, né, esses, na época era Vitinho, né, em Vila Velha eu sou Vitinho, aqui no Rio eu sou Vitão. Qual a ideia? No aparelho golgiense você tem armazenamento e empacotamento, essa é a coisa mais fofa, né, do ensino fundamental aí, né. Então o aparelho golgiense armazena e empacota, né? Agora, então, qual é a ideia de empacotar? Não é você enviar esse pacote para algum lugar? Exatamente, muitos brincam dizendo que ele é o correio da fisiologia celular, porque ele vai armazenar algumas substâncias e através de vesículas, certo? Ó, ele vai fazer o quê? Tá a minha membrana plasmática aqui, ó, ok?
vai mandar para fora da célula. Chamamos essa vesícula de vesícula de secreção. Show? Então, dependendo da importância dessa substância, né, pode ser até um hormônio, por exemplo, produzido aqui, e vai-se embora. Então, galera, o aparelho Golgiense, ele armazena, empacota e dá origem a essas vesículas. Outra função importante, já que a gente está falando de compostos orgânicos, ó, proteína rugoso, lipídio liso, bota na conta do aparelho Golgiense, né, a produção e muitas vezes a junção dessas substâncias com glicídios, beleza? Eu vou botar de maneira mais simplificada aqui, ó, produção de glicídios, tá? Mas pode estar associado, tá, a junções. Vocês vão ouvir algumas expressões relacionadas a isso. Juntar, né, glicídio com proteína, né, produzindo glicoproteínas, né, glicídios com lipídios, glicolipídios, né? Então, vocês podem ouvir algumas expressões nesse sentido, tá? Não, nada muito importante pra gente botar, até porque isso aqui é um resumo. Galera, o aparelho Golgiense, a gente acaba voltando a falar dele lá quando a gente comenta o espermatozoide, que ele é responsável pela produção do acrosoma, tá? Não vou colocar isso agora, porque a gente vai comentar isso mais à frente, beleza? E também a lamela média, tá? No processo de divisão celular das células vegetais, beleza? Então, papo que para agora não é muito interessante, vamos no geralzão, que é o objetivo da aula, tá? Agora, galera, essas vesículas podem variar as substâncias que estão preenchendo. Maravilha? Tá? Se a gente tiver enzimas que chamamos de hidrolases, ok? Eu vou chamar esse cara de lisossomo. Lisossomo, que vai estar muito a ver com esse detalhe aqui da aula, ok? Digestão celular. Então a gente vai comentar daqui a pouquinho da função, né, do lisossomo. A gente relaciona bastante essa brincadeira, tá? E a gente pode ainda ter no interior desses caras catalases. Aí a gente relaciona uma outra organela, é praticamente a mesma porcaria, com a substância no interior diferente, ok? Só que a mesma origem, e as funções acabam diferenciando também de acordo com, né, o componente. No caso das catalases, a gente vai caracterizar os famosos peroxomos. Beleza? Só que, galera, qual é a função dos peroxomos? Ué, vamos relacionar, ó, essa função aqui, ó. Já está aqui na jogada. Desintoxicação. Maravilha? Então a gente vai falar muito, ó, da utilização do peróxido de hidrogênio, vulga, né, água oxigenada, que a gente quebra em quê? Água e O2. Esse O2 aqui, ó, muito importante para oxidação de substâncias. Aí vem aquela pergunta clássica de vestibular, né? Qual o órgão que tem retículo endoplasmático liso muito desenvolvido e bastante peroxômios? Resposta: fígado e rim. Sempre eles, né? Na questão da desintoxicação. Show? Molinho? Mas a gente não vai perder muito tempo agora falando de peroxômios. Como eu falei, essa é uma aula mais generalista em termos de fisiologia. Galera, então, lembra que nos lisossomos, ó, a enzima, ela se chama hidrolase. É o nome comum aqui que a gente dá no ensino médio para essas enzimas. E o lisossomo, galera, ele vai poder, como a gente comentou, atuar nesses processos de digestão celular. Agora, ele pode gerir situações distintas. Se for uma substância externa, chamo de heterofagia. Se for uma organela, chamo de autofagia. E pode haver a digestão de uma célula de um tecido inteiro, que eu chamo de autólise. Se esse processo, anotem aí porque não deu espaço aqui para eu anotar. Se esse processo for programado, eu chamo de apoptose.
E se não for programado, eu chamo de inflamação, podendo evoluir até numa necrose. Vamos comentar cada uma das situações aqui, beleza? Então, segura as pontas. Vamos aqui trabalhar com a ideia mais clássica, que é de heterofagia. Então, vamos considerar um sólido aqui qualquer, galera. Tá? Vou falar de sólido, mas pode ser uma substância no estado líquido. Isso dificilmente em vestibular diferencia isso para vocês, mas no ensino superior, que não é o caso. A ideia é bem simples, galera. Normalmente, ó, quando é sólido, rola uma invaginação, ok, da célula. Então, modificação no sentido de abraçar, né? Alguns caracterizam, desculpa, eu falei invaginação, mas é formação de pseudópodes, desculpa aí, tá? Normalmente para líquido que sofre invaginação. Mas como eu falei, isso não é muito usual em vestibular, tá? Então formei os pseudópodes aqui, meio que abraçando essa partícula e jogando para dentro. Bom, jogar para dentro, né? A gente vai chamar o processo de maneira geral de endocitose. Show? Podendo ela ser um sólido, usamos a expressão fagocitose. Ok? E sendo líquido, trabalha-se com a denominação pinocitose. Maravilha. Então, isso é o classicão, entrou. E aí, essa substância aqui dentro, bonitona, ok? Ela vai receber o ataque desse lisossomo, que é o lisossomo primário, ok? Ele ataca e engloba essa substância. Show? Só teve uma prova que eu já vi na minha vida, né, cobrando uma situação anterior a essa, que foi da UF, né, falando de vesícula endocítica. Normalmente não se trabalha com esse termo nos vestibulares, tá? Normalmente o lisossomo primário atacando, né, essa substância, a gente chama de vesícula. Deixa eu ver a distância aqui boa aqui para colocar, né? Vacúolo digestivo ou vesícula digestiva, tá? Vou botar vacúolo, vai dar aqui certinho. Vacúolo digestivo. E vocês podem ouvir as variações de acordo com o estado físico. Falando de fagossomo, se for fagocitose, ou pinossomo, se for pinocitose. Tranquilo? Galera, as hidrolases trabalham em cima, tá? Ah, e outra nomenclatura aqui, desculpa. Vacúolo digestivo pode ser lisossomo secundário, ok? Então, fica essa aí. Vacúolo digestivo é mais usado. Atuou hidrolases. O que é bom a célula aproveita. O que for ruim, né, que não tem serventia, vamos jogar para fora. Então, vamos jogar esses resíduos para fora. Chamo de vacúolo residual. Maravilha? E aí a gente manda para fora da célula. Lindo. Então, chamo isso de, se entrou foi endocitose, por que não jogar para fora? Exocitose. Show? Ou alguns utilizam o termo plasmocitose. Maravilha? Então, galera, esse é o processo de digestão que a gente chama de heterofagia, ó, caracterizando, né, a digestão de uma substância externa. Pode ser um antígeno aí qualquer, inclusive, tá bom? A gente vai falar bastante disso, né? Tempos de coronavírus. Sistema, né, imunológico. Muitos trabalham nesse formato, englobando os antígenos. Então a gente vai comentar bastante sobre esse processo. Show? Bom, isso foi a heterofagia e a autofagia. Então, qual é o objetivo de fazer digestão de uma organela? Aqui, ó, renovação celular.
tá? Então a ideia de renovar célula está muito associada, ó, a esse cara aqui, ó. Olha a mitocôndria aqui bonitona, né? As mitocôndrias, lembram que tem aquele papo da teoria endossimbiótica, né? Que eram procariontes, englobados e tudo mais. Então elas replicam, ok? E elas têm a evolução normalmente como qualquer outra célula, né? Cresce e envelhece. Show? Então, qual a ideia? Quando envelhece a mitocôndria, os lisossomos podem atacar esse cara, englobam ele e digerem a mitocôndria, ok? Aproveita o que for bom, joga fora o que for ruim. Vocês podem ouvir até o termo, né, de autofagossomo, tá? Que aí está relacionado, né, uma própria organela que foi digerida, depois joga fora que não serve mais. Lindo? Tranquilo? Então, autofagia, organela, visando renovação celular. E a autólise, galera, que normalmente é caracterizada, né, pela digestão da célula ou tecido, como eu falei, pode ser o que? Um processo programado. Exemplo mais clássico, rabicó lá do girinim, para virar sapo, né? Aquilo ali já vai estar desenhado ali para que ele seja digerido, né? O sapão bonitão não tem rabo, ok? Então isso faz parte do processo de metamorfose, né? Do desenvolvimento da larvinha aí do nosso queridíssimo sapo, beleza? E pode ser um processo inflamatório, né? Que aí é não programado, tranquilo? Vamos pegar um exemplo clássico aqui, em relação à inflamação do cara que tem diabetes, né? Lembra que o problema maior do cara que é diabético é exatamente a má circulação, porque a glicose ela destrói, né, os capilares. Então o cara tá com um machucado lá na ponta do dedão, cara, e os capilares todos arrebentados, né? Dificulta a chegada de quê? De nutrientes, de células de defesa e tudo que precisa para combater aquela inflamação. E aí, galera, o que era um machucadinho, né, que tava ali com a borda avermelhada, um pouquinho de pus e tudo mais, você começa a ter uma expansão da área, né, daquele ferimento. Chamo isso de necrose. Isso não é programado e não é à toa que muitas vezes a gente tem o quê? Que fazer amputação dos extremos do corpo em casos avançados de diabetes. Beleza? Então, galera, outro exemplo aqui de apoptose programado, bem legal, ó. As membranas interdigitais. Lembra que na barriga da mames a gente tem a membrana entre os dedos que são consumidas por lisossomos. Com certeza os dois exemplos mais clássicos de apoptose. Rabicó do girinim e as membranas interdigitais. Beleza? E a inflamação, que também é a situação aí junto com a necrose mais clássica de não programado. Beleza, galera? Espero que tenham curtido aí. Falamos um pouquinho da fisiologia celular, tá? Façam os exercícios, vou botar aí bastante exercício dessa matéria, que é importantíssima para vocês, tá? Vou deixar aqui para vocês tirarem um print, sair da frente, que você não tinha saído ainda, né? Preenche de um quadro, hora do print. Dê uma moral pra gente aí, façam um print também, né? Coloquem aí nas redes sociais, divulguem aí o nosso EAD, que tá bombando, felizmente, tá? E a gente agradece muito, inclusive, a força aí de todo mundo que tá nos ajudando nesse período aí difícil para todo mundo, mas a gente vai estar junto aí nessa luta, podem ter certeza. Um beijo grande.